Glória a Deus, amém, amados? Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero pedir à igreja de Deus, pode se assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade, só não fiquem muito à vontade, durma, porque aí você vai perder a melhor parte do culto, amém? Amém. Queridos, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Confesso que eu achei que eu ia chegar aqui e ia estar igual ao outro dia que eu vim, né? Falei, Jesus, pregar é difícil, é mais gostoso ouvir do que ter que falar. Mas um certo dia Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Ou seja, o Senhor nos convocou a pregar as boas novas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a vida do pastor pela confiança, pela vida de toda a igreja, amém, amados? Por comparecer aqui, não para ver o pregador, mas para ver Jesus. Nós estamos aqui nesta noite não para adorar o homem, estamos aqui para adorar ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de exaltação. Foi falado nessa noite, através da nossa vida da irmã ali, que disse que nós viemos para a casa do Senhor para adorar a Deus, amém? Então, todas as vezes que você sair da sua casa, saia no intuito de adorar aquele que pode, que faz, que muda, que transforma, que verdadeiramente pode todas as coisas. É Jesus. O pastor não pode nada a não ser orar para que Deus trabalhe na sua vida. Às vezes as pessoas acham que o pastor, ele é o refúgio do homem, ele diz: ah, pastor, resolve o meu problema. Se o pastor dos pastores não resolver, irmão, não vai ter jeito. Quero aqui, irmãos, mais uma vez dizer: estou aqui primeiramente debaixo da bênção do Senhor e de toda a nossa liderança. Quero aqui trazer a saudação de todos os nossos líderes a toda a igreja do Senhor nesta noite, tá bom? Eu vim aqui debaixo da bênção da nossa liderança, porque também temos culto hoje no nosso ministério. E aí o irmão Tiago me convidou, eu aceitei a proposta, mas disse para ele que eu iria falar com a minha liderança. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pastora Kelly, que está aqui me acompanhando, juntamente com a minha filha Vitória, que é levita, para a glória de Deus, que também está aqui comigo nessa noite para junto adorarmos ao Senhor. Grato a Deus pela vida de cada um. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, que é o irmão Tiago, o missionário Tiago, né, que congregou junto ali conosco na casa de oração. O irmão Felipe, meu Deus, eu fico... Esse menino, irmãos, eu estou ficando velho, eu estou ficando preocupado, porque cada dia que passa eu estou me sentindo mais velho. Mas eu sou grato a Deus, amém, irmãos, por ver esses jovens adorando e exaltando ao nome do Senhor. E não posso deixar de falar do irmão Costa. É um prazer poder rever o Senhor aqui mais uma vez. E eu sou grato a Deus, irmão. Se eu estou aqui hoje de pé, é porque Ele também tem culpa nisso, né? Quando eu cheguei ali na casa de oração, Ele também era de lá, me deu alguns conselhos. E eu estou aqui, irmão. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Queridos, sem mais delongas, nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Eu confesso que estou um pouco preocupado, porque quando se fala de pregar na palavra de Deus, há uma certa preocupação, porque há muitas pessoas, e muitas das vezes as pessoas saem da sua casa no intuito de dizer assim: hoje eu vou à igreja, porque eu quero ver o Senhor falar comigo. Eu creio que todos que aqui já entraram por essas portas, já ouviu o Senhor falar com você. O Senhor falou através dos louvores, o Senhor falou através da palavra, mas agora é a palavra principal, é a palavra a qual o Senhor vai falar diretamente com a sua igreja. Queridos, quando nós falamos de cura, nós entendemos e compreendemos que o Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. E nós sabemos que, como servo de Deus, a Bíblia diz que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e tudo Ele fará. Mas há momentos em nossa vida, irmão, que as dificuldades são tão grandes, as lutas são tão grandes, que parece que a nossa fé ela desfalece um pouquinho.
Parece que o nosso Senhor, a qual nós servimos, a qual nós clamamos todos os dias, irmão Felipe, parece que ele esqueceu dos irmãos. Dá uma impressão de que Deus parece que sentou lá no trono dele e esqueceu da sua igreja amada. Mas eu quero dizer para você que o Senhor nunca esqueceu e nunca vai esquecer de você. É mais fácil você esquecer de Jesus devido às suas dificuldades, devido às suas lutas diárias, do que o Senhor esquecer de você. O Senhor está vendo cada passo que você dá. O Senhor está vendo o seu pensamento. O Senhor, Ele vê e sabe de todas as coisas. Até porque a palavra de Deus vai dizer em Salmo 139 que Ele sonda e conhece a cada coração. Ele também vai dizer: louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, e antes mesmo de você pensar em fazer alguma coisa, Ele já sabe o que você vai fazer. As lutas diárias, irmão, fazia parte, irmão, de quando nós estávamos lá no mundo. Era uma luta que não acabava mais e vai continuar fazendo parte, porque o Senhor Jesus, Ele nunca disse que seria fácil. A sua palavra vai dizer, irmão Tiago: louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No mundo tereis aflições, irmão Cosmo, mas Ele também vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí nós olhamos para Jesus, irmão, e dizemos assim: é muito fácil Jesus dizer, pastor, que Ele venceu o mundo. E sabe por que Ele está dizendo isso? Porque Ele é Deus dentro do nosso íntimo, dentro do nosso pensamento. Muitas das vezes nós achamos isso, mas o Senhor Jesus, Ele está falando para mim e para você, quando Ele diz que nós vencemos o mundo, Ele está dizendo que agora nós estamos nele, e se Ele venceu, nós também iremos vencer. Mas é necessário que nós venhamos crer. É necessário que nós venhamos ter fé. O irmão se levantou aqui quando o pastor deu uma oportunidade. Eu diria que se ele estivesse na escola dominical no dia de hoje, ele tinha trazido tudo aquilo que foi falado hoje na escola dominical, hoje de manhã. Mas não, ele não estava lá, eu nem conheço ele. Mas o Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um. Eu creio que cada um de vocês que adentrou por essas portas nessa noite, adentrou porque tem algo em particular para falar para o Senhor. Não existe ninguém na face da terra que não tenha uma dificuldade, irmão Adriano. Não existe ninguém na face da terra que não tenha um problema. Todos nós temos um problema. Talvez um problema financeiro, talvez um problema familiar, talvez um problema por causa de uma doença a qual tem tentado nos corroer, tentado nos matar a cada dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí nós hoje estamos falando, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, de cura interior. Talvez nós olhamos para nós e nos fraquejamos por causa das nossas dificuldades. Eu quero dizer para você que em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, e não tem nada na face da terra a qual o Senhor não pode fazer. Não tem doença na face da terra a qual o Senhor não pode curar. Não tem nada que o Senhor não possa, irmão Paulo, fazer na face da terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas só vai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, acreditar nessa palavra aquele que verdadeiramente deposita a sua fé em Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. É porque, irmão Tiago, nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. E nós poderíamos falar, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que essa doença interior, ela deveria estar só no mundo, a qual não professa o nome do Cristo, a qual é você professamos. Nós poderíamos dizer que essa doença, ela alcançaria somente as pessoas que ainda não adentraram por essas portas, ergueram a sua mão a Cristo e confessaram a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Mas não podemos esquecer
que a Bíblia Sagrada vai dizer que o sol ele nasce para o justo e para o que não é justo. Então a doença ela vem para quem serve e para quem não serve. Mas o que vai trazer a cura é em quem você está confiando. A pergunta que eu te faço é: a quem você está dando ouvido nessa noite? A quem você está dando ouvido nesta noite? Será que é o seu vizinho que não conhece Jesus? Será que é o médico que já declarou o seu final? Ou será que é Jesus que está dizendo para você: esse é só um processo para que você possa, através da minha vida, da sua vida, glorificar e exaltar o meu nome lá na frente? Irmão, Jesus está na casa. Jesus está aqui nessa noite. E para não ficar em minhas palavras, nós vamos falar sobre alguém que necessitava de uma cura. Se você percorrer a Bíblia Sagrada, se você começar a ler a Bíblia Sagrada, você vai ver o tanto de gente doente que tinha. E quantos milagres Jesus operou. Quantos milagres o Senhor operou. Milagres que aos olhos da sociedade, milagres que aos olhos da medicina jamais aconteceria. Deus poderoso. Milagres ao ponto de levantar até aquele que já morreu. Meu Deus. Tem gente que diz: eu não acredito mais que o Senhor levanta, pastor, aquele que já morreu. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Tem gente que só está sentado na cadeira da igreja, mas vivo espiritualmente ele não está mais não, porque ele não consegue glorificar, ele não consegue exaltar o nome do Senhor, porque a sua dificuldade é muito maior do que a fé que ele tem no Senhor. E mais uma vez eu quero te dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você veio nessa noite aqui receber uma cura diante da presença do Senhor, é necessário que você creia, é necessário que você confesse a Ele a sua necessidade nessa noite. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Um texto bem conhecido, mas que o Senhor vai falar tremendamente conosco nessa noite. Amém. Fala conosco, Senhor. Nos toca, nos Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40, que vai dizer assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. O leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, se quiser, pode me purificar ou me curar. Senhor, se quiser, eu não vou te obrigar, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Versículo 41 vai dizer: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Jesus, profundamente compadecido, tocou
nele e disse: quero sim, fique limpo. Eu vou repetir: quero sim, fique limpo. Isso não é eu que estou dizendo. Isso não é o pastor da igreja que está dizendo, mas é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar todo esse problema da minha vida, toda essa dificuldade a qual eu estou passando. Dificuldade essa a qual trazia para ele rejeição no meio da sociedade. Dificuldade essa a qual trazia sobre ele talvez um sentimento louvado e exaltado, seja o nome do Senhor, de inferioridade. Porque, irmão, você quer magoar alguém, você quer destruir alguém, dá desprezo para ela, despreza ela para você ver. Você pode falar, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser, mas se você se calar e começar a ignorar, você começa a matar aquela pessoa aos poucos. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele estava diante de uma doença terrível, diante de uma doença que, diante daquela sociedade, era algo que afastava ele da sociedade, era algo que distanciava ele, irmão Adriano, das suas amizades. Talvez amizades que dizia até ser sincera, mas que nesse momento o que queria dele era distância. Mas um certo dia ele reconheceu a sua necessidade. A Bíblia não diz que ele foi atrás de médico, a Bíblia não diz qual foram as outras coisas que ele fez para tentar recuperar a sua saúde. Mas eu creio que essa doença trouxe para ele não só uma doença, irmão Felipe, exterior, mas também ela trazia sobre ele uma doença interior. Mas um certo dia, talvez eu creio que ele tenha ouvido falar daquele que pode, irmão Cosmo, tudo e todas as coisas. Nós estamos aqui, irmão, não é porque somos bons, nem somos bonitos, nem somos melhor do que ninguém, não. Nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso, irmão, porque nós também éramos doentes, éramos cheios de lepra, éramos cheios de coisas a qual não agradava ao Senhor. Mas um certo dia, irmão Tiago, o Senhor levantou alguém e disse acerca dele, para mim e para você. Mas é interessante que para nós ser curados, não é que Jesus não tem o poder de curar sem você conversar com ele, irmão. Jesus, ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Ele tem o poder de curar sem você nem abrir a sua boca. Mas muitas das vezes na Bíblia Sagrada, o Senhor nos mostra que é necessário nós confessarmos a nossa dependência dele. Porque tem muitas pessoas que pensam que nós dependemos só de homens. Não estou dizendo que você não necessita de um médico para descobrir qual é o problema, que é que está te causando essa situação a qual você está sentindo. Até porque se não precisasse, Deus não daria tanta inteligência e deixaria eles para isso. Mas existem situações que é para o médico curar. Mas existem situações que só o Senhor pode curar. Não existe médico na face da terra, não existe medicina no mundo a qual vai curar se o Senhor tiver que curar.
E para nós alcançarmos essa cura, seja ela interior, seja ela exterior, seja ela qual for, muitas das vezes é necessário que nós venhamos confessar a nossa necessidade diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que existia o cego estava ali na esquina, e aí o Senhor Jesus ia passando. A palavra do Senhor vai dizer que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele disse Jesus, filho de Davi, a multidão começou a querer barrar, a multidão começou a querer parar, a multidão começou a querer arrancar aquilo que verdadeiramente ele sabia que só Jesus podia te dar, que era cura. Mas ele não se calou, irmão Tiago, ele continuou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí sabe o que ele fez? Ele chamou a atenção de Jesus. Jesus mandou chamar ele e o curou. Deus poderoso, e o que muitas das vezes nos traz essas doenças interior, irmão, são as dificuldades diárias. Às vezes, por uma palavra mal proferida que alguém proferiu para você e te magoou. Às vezes por algumas coisas que dentro do teu contexto parece que nada está dando certo. Às vezes por culpa sua própria, porque às vezes fazemos coisas sem a direção. Eu quero que você entenda nessa noite que não podemos dar um passo sem antes nos comunicarmos com aquele que está na direção da nossa vida. Talvez nessa noite você diga: não, mas quem está na direção da minha vida sou eu. Não é você mais, porque um certo dia você disse que aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir daquele momento quem passou a reger a sua vida, a sua direção agora foi Jesus, não é mais você. Agora você anda diante da direção de Jesus, você anda diante daquilo que Ele quer. Mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de ser sensível, irmão Cosme, à voz do Senhor, e queremos ouvir vozes estranhas, vozes de pessoas a qual não conhecem o Senhor. Aí nos afundamos, caímos em uma depressão terrível, caímos em coisas a qual muitas das vezes nos deixa até mente frio na fé, não queremos mais buscar o Senhor, e aí começamos a cada dia que passa só decair, e achar que o Senhor não olha mais para nós, e achar que o Senhor agora para nós não tem mais jeito. Ei, eu quero dizer para você, se você entrou aqui nessa noite sem esperança nenhuma, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, eu profetizo em nome de Jesus a cura para você, a cura para a tua família, a cura para os seus entes queridos, a cura para o seu vizinho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Jesus a qual eu sirvo, Ele ainda faz. Oh, Darabadai. Jesus é poderoso, irmão. Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será eternamente. Esse é o Jesus que eu conheço. Se Ele é o mesmo de ontem Ele curava. Se Ele é o mesmo de hoje Ele ainda cura. E amanhã, e a depois, e até quando Ele voltar para buscar a tua igreja, Ele vai permanecer o mesmo, Felipe. Ele vai permanecer o mesmo, porque Ele é poderoso. Queridos, há momentos em nossas vidas em que nós queremos desistir de tudo e de todos, e é normal em que alguns dias das nossas vidas nós não estejamos com um sorriso no rosto. É normal que em alguns momentos de nossas vidas
nós queremos nos distanciar um pouquinho das pessoas e nos aproximar mais da presença de Deus. Glória a Deus. Mais de ti, Senhor. A Bíblia vai dizer que aquela viúva, ela estava passando uma dificuldade tremenda. A Bíblia vai dizer que ela não tinha mais o seu marido. A Bíblia vai dizer que ela tinha 2 filhos, a qual os credores foi ali e pegou para pagar a dívida. Mas essa mesma Bíblia também vai dizer que o profeta chega ali e diz para ela: olha, você pega, entra no teu quarto, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, pega um monte de vasilha emprestada ali e vai enchendo aí de azeite. Ou seja, ela foi ficar ali em particular com o Senhor. Há momentos em nossas vidas que as coisas são desta maneira. Há momentos em nossas vidas que nós queremos distanciar de tudo e de todos e não temos nem força para ir buscar a presença de Deus. Mas ali no particular da nossa casa, talvez do nosso emprego mesmo, nós tiramos um tempinho e começamos a falar com Deus. E a melhor maneira do Senhor nos curar de qualquer doença, seja ela interior, seja ela exterior, seja ela uma mágoa, seja ela o que for, irmão, é nós falarmos com Deus. É nós confessarmos a Ele a necessidade que nós temos de ser curados. É nós confessarmos a Ele as nossas fraquezas, porque nós não somos perfeitos, irmão. Não existe super crente. Não existe igreja perfeita. Tem pessoas que dizem: eu vou sair dessa igreja porque eu não aguento mais. É tanto problema. A igreja deveria ser a solução e não o problema, irmão. Mas a igreja, ela é formada por pessoas, e pessoas é problema. Misericórdia, pastor, você está dizendo que eu sou o problema? Nós somos problemas. Porque a hora o pastor diz: vamos orar às 9 horas da manhã, o outro diz: não pode ser às 10. Aí o outro diz: não pode ser às 7, pastor. Aí o outro diz: mas pastor, porque às 8? Só porque o Senhor pode vir? Não, irmão, é porque eu quero que todo tenha que agarrar. Ah, pastor, para mim não vai dar. Para mim não vai dar porque eu vou estar muito cansado. Ah, pastor, para mim não vai dar porque eu preciso ir lá na minha mãe. Ah, pastor, não vai dar porque... Isso é o ser humano, irmão. Verdade, Deus. Isso é o ser humano. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu único filho para nós estarmos aqui nessa noite. E esse Cristo a qual se entregou na cruz do Calvário, a qual morreu por mim e por você, Ele carregou sobre si todas as nossas fraquezas, Ele carregou sobre si todas as nossas doenças, Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Esse é Jesus, irmão. Aleluia, Deus. Ele prosseguiu naquilo a qual o Pai o colocou. Ele não desistiu da sua tarefa, que era árdua. Quem aqui daria sua própria vida em prol de qualquer outra pessoa? Alguns vão dizer: pelo meu filho eu dou. Fácil, né, irmão? Mas e dar sua vida por aquele que você nem conhece? E dar a sua vida pelo aquele que você nunca viu na sua vida? Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Nós não éramos merecedores, irmão Cosmo, mas nós estamos aqui porque o amor dele sobressaiu sobre tudo e sobre todas as coisas. E a nossa luta, irmão, é uma luta espiritual. A nossa luta não é contra o nosso irmão. Eu me lembro que uma certa feita, lá no nosso ministério, eu tive um pega ali com meu irmão Tiago.
E nós, se Jesus não está no meio, eu acho que nós, sei lá, é que esse homem é calmo demais para brigar, irmão. Até para brigar o homem é difícil. E aí ele, para acabar de me arrebentar, ele cita um versículo da Bíblia e diz: ó, não vem com essa história não, sai fora disso aí. Mas depois eu entendi que verdadeiramente nós professamos a mesma fé, e não deixei essa mágoa entrar no meu coração. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é a humildade. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é você reconhecer a necessidade que você tem dele. A cura que veio sobre este leproso, a cura que veio sobre este homem, é porque ele reconheceu a necessidade dele. Ele reconheceu, irmão, que ele não queria mais viver naquela vida. Ele reconheceu que a dependência dele não estava dos remédios, no corpo. Ele reconheceu que a dependência dele, irmão Tiago, não estava no homem, mas estava em Cristo, mas estava naquele que podia mudar a tua história. Se você quer receber a cura do Senhor nessa noite, comece a declarar os seus problemas diante da presença dele. Às vezes apresentamos os problemas dos outros, as dificuldades dos outros, e deixamos de confessar as nossas dificuldades diante do Senhor. E aí continuamos doentes. As pessoas se curam e nós continuamos doentes. Irmãos, existem situações na Bíblia Sagrada a qual Jesus, ele faz a parte dele, mas ao fazer a parte dele, ele vai mandar fazer a sua. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele chega ali naquele tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava diante daquele tanque há 38 anos. Eu começo a imaginar uma pessoa há 38 anos correndo atrás da sua cura, correndo atrás daquilo que ele mais desejava, que era se levantar daquele lugar, sair correndo. Oh, irmão, tão gratificante é para aquele que nunca andou a andar, tão gratificante é para aquele que nunca enxergou enxergar, tão gratificante é para aquele que nunca ouviu esta palavra qual está sendo ministrada para mim e para você nessa noite, ouvir essa palavra. Eu começo a imaginar como que era aquele homem diante daquele tanque. A Bíblia vai dizer: louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que ele ficava diante daquele tanque. A Bíblia vai dizer que de tempo em tempo o anjo vinha, sacudia a água ali. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Alguns que entravam ali dentro conseguiam se curar. Mas um certo dia Jesus chega naquele lugar. Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, se ele quer sair daquela situação. Aí ele diz: Senhor, mas como? Se eu não consigo sair daqui e não tenho o irmão Tiago para me pegar no colo e me levar até aquele lugar, me jogar dentro daquele tanque para que eu seja curado. Ei, Jesus disse para ele: ei, pega a tua cama e anda. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo para ele: ei, a partir de hoje você vai sair dessa vida. A partir de hoje eu vou te tirar desse processo. A partir de hoje eu vou mudar a sua vida, a sua história. Eu vou mudar você. Eu vou te colocar de pé para que você possa entender que eu sou o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ei, eu quero dizer para você: saia dessa vida. A partir de hoje o Senhor está entrando na tua causa, está entrando na tua vida, está te curando. Não importa qual seja a sua enfermidade, porque Ele é poderoso. Hoje Ele arranca de você o rancor. Hoje Ele arranca de você a mágoa.
Hoje Ele arranca de você as coisas a qual não agrada a Ele. Oh, você sabe qual é a maior dificuldade que aquele que sai da presença do Senhor tem para voltar? Você sabe qual que é a maior dificuldade daqueles que por algum motivo se afastou da presença do Senhor? Ele tem para voltar para a casa do Senhor? Eu vou te dizer qual é a maior dificuldade. A Bíblia diz que o homem tinha 2 filhos. O mais novo se rebelou contra o pai, pediu a sua herança, não esperou nem o pai morrer, coitado. Já matou o pai antes dele morrer. Pediu a sua herança. O pai não questionou. O pai foi e deu a herança para ele. Ele foi e gastou tudo com os prazeres do mundo. Gastou tudo até o último centavo. Mas a Bíblia vai dizer que chegou um momento a qual ele não tinha mais nem o que comer, ao ponto de desejar comer uma comida que não era dele, comer a comida dos porcos. A Bíblia vai dizer isso, não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor que vai dizer. A palavra do Senhor vai dizer que ele entendeu, irmão, a necessidade que ele tinha de voltar para a casa do Pai. Ele entendeu o quanto ele era bem tratado dentro da casa do Pai. Às vezes as pessoas saem da presença de Jesus querendo voltar para o mundo porque diz: não, eu não aguento mais, o pastor quer que eu chegue tal hora, o pastor quer que eu esteja na igreja tal hora, o pastor quer que eu faça isso, o irmão reclama daquilo, o Bertânio fala daquilo outro. Não, eu vou sair um pouquinho, vou me aventurar, talvez se der vontade eu volto de novo. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz: eu pequei contra o Pai e pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele volta para a casa do Pai. E sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que o pai já estava lá, de braços abertos, esperando o filho retornar para casa. Assim é Jesus, pastor, quando o servo do Senhor volta novamente para a casa do Senhor. Mas aí há um grande problema. Existe o filho que ficou na casa, existe o filho que não saiu da casa do pai, continuou. Quando vê o filho que se rebelou voltar, diz: ei pai, eu estou aqui tanto tempo ao seu lado, o Senhor nunca fez nada para mim, agora esse daí foi para lá, gastou, bagunçou, fez e aconteceu, e volta o Senhor, faz uma festa dessa. Ei, irmão, quando aquele que está lá no mundo, que tinha saído da presença do Pai, agora retornar, ao invés de reclamar, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu o seu pecado, voltou para a presença do Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus, Senhor. Esse amor de Cristo, ele precisa reinar em nossas vidas. Em nome de Jesus, pela tua palavra. Muitas doenças interiores, elas estão na sua vida porque não conseguem liberar o perdão. Existem pessoas que dizem: eu perdoei, só não quero perto de mim. Eu perdoei, mas é eu aqui e ele lá do outro lado. Pelo amor de Deus, Jesus, põe para lá, não traz para cá. Irmão, você nunca perdoou. Aquele que perdoa, irmão Cosme, ele abraça. Aquele que perdoa, ele ajuda. Aquele que perdoa, irmão, ele não carrega contigo um ressentimento sobre aquilo. A nossa mente, irmão, ela tem que estar centrada em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa mente, ela não tem que estar voltada para as coisas do mundo. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, ela é totalmente contraditória ao mundo. É por isso que muitas pessoas não conseguem servir ao Senhor. Perceba que quando alguém, eu disse aqui nessa noite, que um certo dia eu e o missionário Tiago,
nós tivemos ali um probleminha de irmãos. Irmãos também tem problema, viu? Tivemos um probleminha ali. E naquele momento, se nós não tivesse debaixo da autoridade daquele que pode tudo e todas as coisas, talvez nós iríamos agir como o mundo age. Se alguém te agredir, você está lá no mundo, alguém que está do seu lado, que diz que é seu amigo, vai dizer: ei, você vai deixar barato? Você vai deixar desse jeito? Vai lá, faz a mesma coisa, talvez faça pior. Aí você vem para a igreja, pastor, chega aqui na igreja, aí Jesus ele pega, manda você abrir a palavra, levanta o pastor aqui como autoridade da igreja, porque o pastor ele é a autoridade da igreja. Aí ele levanta o pastor como autoridade da igreja, o pastor abre a Bíblia e diz assim: ei, se o teu irmão, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz assim, ó, não paguei o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Aleluia! Aí ela vai dizer mais ainda, ela não vai dizer assim: ama só o que te ama, não. Ela vai dizer: ama aquele que te persegue, ama aquele que te odeia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ore pelos aqueles que se levantam contra a minha e contra a sua vida. Ei, esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que cura, esse é o Evangelho que salva, esse é o Evangelho que liberta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós, como servos de Deus, não podemos viver como o mundo vive. Em nome de Jesus. Aleluia. A nossa mente tem que estar ligada no Senhor. Sim, Deus. Oh, Deus poderoso. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E é uma das coisas que ele está mais fazendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio das famílias. Satanás tem destruído muitas famílias. Mas por que isso, irmão? Porque as pessoas estão desligadas. As pessoas estão doentes, irmão. Doente no que, pastor? Eu diria, não vou ser muito radical, mas eu diria que 80% da população dedica todo o seu tempo na rede social. Aí tem gente que diz assim: irmão, eu só vejo coisa santa. Será, irmão? Eu só vejo coisa que agrada a Deus. Será, irmão? Um certo dia um cara disse para mim assim: a minha igreja não tem computador, não tem televisão, ninguém pode ter televisão. Aí eu perguntei para ele: mas tem computador? Aí ele disse: tem. Eu falei: quem que garante para você que a pessoa que não vê aquilo que não é para ver na televisão, ele vê muito pior no computador? Verdade. Aí ele disse: aí eu não posso te dizer. Não estou defendendo a televisão, não estou defendendo nada aqui, irmão. O que eu estou dizendo para você: perca seu tempo não, irmão. Tire o seu tempo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Ao invés de passar o seu tempo, gastar o seu tempo em redes sociais, vendo coisas a qual não agrada a Deus, a qual vai te adoecer interiormente falando, comece a ganhar tempo orando pelo seu ministério, orando pela vida do teu pastor que está aí com o joelho calejado, de clamar pela tua vida para você se manter de pé, orando pela tua família que está sendo destruída a cada dia, porque Satanás não brinca, irmão. Ele não veio para brincar, ele veio para roubar, matar e para destruir. É isso que a Bíblia diz. Um certo dia eu estava desempregado, e eu disse aqui que nós temos uma mania de achar que os nossos pastores, muitas das vezes por ele carregar um título de pastor, porque isso é um título para submissão, irmão, é questão de hierarquia, para que a igreja não esteja descontrolada, para que a igreja não faça as coisas de qualquer jeito. Então o Senhor levantou um anjo da igreja, o Senhor colocou um homem aqui ou uma mulher para pastorear a sua igreja, para tomar conta do teu rebanho, para que a igreja não fique bagunçada, não fique desordenada. Aí ali ele foi levantando outras pessoas para ajudar a liderança da igreja.
Mas o seu pastor, ele não é Deus, ele é o instrumento de Deus na terra. Aí você vai dizer, irmão, mas eu não posso me aconselhar com o meu pastor? Lógico, nós como os pastores temos a obrigação de aconselhar os membros da igreja, mas não temos nenhuma varinha mágica para trazer a solução para o seu problema. A única solução que nós temos é orar e clamar aquele que pode mudar a sua história. Essa é a solução. E aí um certo dia eu cheguei lá na minha liderança e disse, olha pastora, eu vou te dizer uma coisa, já tem quase um ano que eu estou desempregado, se eu ficar mais 2 meses, os meus filhos vão passar fome. Aí eu achei que ela ia dizer assim, irmão, fique tranquilo, amanhã eu vou dar um emprego aqui na minha lojinha aqui para você trabalhar para mim. Eu falei, eu entendi. Aí sabe o que ela disse, irmão? Irmão, fique quietinho. O Senhor já preparou um emprego para você. Deixa essa ansiedade de lado. Deixa essa preocupação de lado. Aí eu saí da loja dela, fui andando para minha casa, chutando as latas no meio do caminho, dizendo, meu Deus, eu pensei que a minha pastora, ela ia me dar uma solução para o meu problema. Ela disse só para mim ficar quieto, ela disse só para me sossegar o meu coração. Aí o Senhor Jesus, ele vai dizer para nós, não turbar o nosso coração, crê no Senhor Jesus. Aleluia! Aí ele diz, na minha casa tem muitas moradas, ou seja, tem uma preparada para mim e para você. Aí eu vou para minha casa reclamando, xingando. Aí quando eu pego a palavra de Deus, aí o Senhor fala para mim, não ficar preocupado com nada, porque o dia de amanhã pertencia a Ele. Eu não devia me preocupar com o que há de comer, nem do que há de beber, porque o dia de amanhã pertencia a Ele. Aí eu disse, ó Jesus, muito obrigado. Isso foi de tarde, quando foi de noite, estava lá eu reclamando. Satanás não perde tempo, pastor. Naquele momento, eu sentado dentro do quarto, conversando com Deus, falando, Deus, arruma um emprego, eu não aguento mais. Satanás veio do outro lado do meu ouvido e disse para mim assim, você precisa se matar. Escute isso, irmão. Você precisa se matar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Jesus, quem está aqui conversando comigo? Aí fiquei quietinho, esperei um tempinho de novo, aí falei, comecei a questionar de novo. Aí ele veio de novo e falou assim, você precisa se matar. Aí eu disse, está repreendido Satanás em nome de Jesus, porque o meu Deus é aquele que dá vida e vida com abundância. A nossa cura, irmãos, ela sempre vai estar em Cristo Jesus. Eu não sei se você adentrou nessa noite com a sua alma batida. Talvez a sua confiança está muito pouca, mas eu quero dizer para você que Jesus está na casa e Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite para te curar. Ele marcou um encontro aqui com você nessa noite porque Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer mudar a sua parentela. Esses últimos dias nós temos passado dias de muita luta. Eu e a minha esposa se levantaram uns afrontes muito grandes contra as nossas vidas. E não foi qualquer tipo de pessoa, foi pessoas que professam a mesma fé que eu e você, irmão. Pessoas que andavam ao nosso lado, outrora estávamos ministrando a palavra junto, nos abraçando, nos amando, mas devido a uma consequência que aconteceu no meio da nossa família, as coisas se reverteram. Mas um certo dia, eu chamei essa pessoa e disse para ela, olha, nós somos servos, nós somos aqueles que pregamos o amor, nós somos aqueles que pregamos a diferença.
E essa coisa de nós não nos falar, essa coisa de nós ficarmos virando a cara um para o outro, isso não condiz com aquilo que nós pregamos. Isso está me matando, isso está acabando comigo, e eu não quero deixar de ir morar no céu. Eu quero morar no céu com o Senhor. Então vamos nos libertar dessas coisas. O que é que você precisa? É um pedido de perdão. Então me perdoa se eu falei algo que te desagradou, se eu disse algo que não condiz com aquilo que eu devia dizer. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Toda a barreira foi jogada por terra, e hoje nós estamos adorando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de exaltação. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Você só vai ser curado quando você reconhecer que você necessita da ajuda do Senhor. Você só vai ser curado se você deixar o orgulho de lado, se você deixar as coisas a qual não agrada a Deus de lado e se prostrar diante dele. A Bíblia diz que esse homem, ele se ajoelhou diante de Deus, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus. Ele reconheceu a sua necessidade, ele confessou ao Senhor, e quando ele confessou, o Senhor disse: eu quero. O Senhor disse: eu quero. Então, se você confessar nessa noite a sua necessidade, o Senhor também vai dizer para você: